Bom dia, irmãos. Graça e paz. Não sei se já terminaram os relatórios. Já? Tá ok? Meus irmãos, hoje nós damos continuidade às nossas palestras sobre família. O nosso, na verdade, sermões, né? E hoje nós vamos falar sobre maternidade bíblica, aproveitando o contexto no nosso país em relação ao Dia das Mães. Nós vamos pensar sobre maternidade à luz das Escrituras. Esse é um tema desafiador para o nosso tempo, para os contextos que vivemos, especialmente as irmãs. Quando nós falamos a respeito de maternidade, nós falamos a respeito também de feminilidade. Feminilidade não se resume à maternidade. Feminilidade é algo maior, mas a maternidade amadurece a feminilidade de uma mulher, porque só quem tem feminilidade é mulher. Amém, meus irmãos? Nenhuma outra criatura fora a mulher tem feminilidade. Então, hoje nós vamos refletir nisso a partir de Provérbios, capítulo 31, do verso 10 ao verso 31. Texto conhecido sobre a mulher virtuosa de Provérbios. Texto muito usado nesse período do ano e geralmente muito utilizado nesse dia que nós comemoramos como Dia das Mães. Antes de nós lermos esta porção, eu quero fazer algumas indicações aqui de literatura. Eu vou fazer essas indicações durante todo esse mês de maio em relação à família. E temos, graças a Deus, hoje, muitos bons livros sobre maternidade em português, de teologia reformada especificamente. Então, o primeiro que eu quero indicar é esse de Jane Wilkin, Mulheres da Palavra, como estudar a Bíblia com a nossa mente e coração. Mulheres da Palavra. Este livro serve para tanto irmãs que são mães como que não são mães. Então, este é um livro muito bom, editado pela Fiel, publicado em português, que acredito ser importante para a formação teológica no entendimento do que é ser mulher cristã. Mulheres cristãs precisam de teologia. Mulheres que querem crescer como servas de Deus piedosas precisam conhecer teologia, porque somente assim conhecerão melhor o seu Senhor. E o modelo perfeito para a sua vida, para o seu ministério como mulheres, ofício de ser mulher, é encontrado no Evangelho, não em outro lugar. O segundo livro que eu quero indicar é Cristãos e Suas Mães, de Tim Charles. Tim Charles é um autor prolífico, escreve muitas coisas em muitas áreas diferentes. Cristãos e Suas Mães. Há vários relatos interessantes aqui e ensinos muito bons sobre maternidade e como isso se desenvolveu na vida e se desenvolve na vida de mulheres e seus filhos. E o terceiro é de John Abbott, A Mãe no Lar. Esse é um texto devocional. Esse aqui é da minha esposa, está todo riscado, que ela risca livro. Misericórdia. Tem que ser dela, né? Porque eu vou ler, para que eu vou ler um livro A Mãe no Lar, né? Então, esse livro é um livro de cabeceira, eu percebo que sempre fica perto dela. De vez ou outra eu vejo ela com esse livro na mão, sentada, lendo e meditando sobre o que está contido aqui. Esse é publicado pela editora Knox Publicações. Então eu recomendo também esse material para as minhas irmãs mães.
Pois bem, vamos ler a palavra de Deus, Provérbios 31, do 10 ao 31. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração de seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como o navio mercante. De longe traz o seu pão e ainda à noite e já se levanta, ainda é noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes. Quando se assenta com os anciãos da terra, ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento de sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Amém. Vamos orar? Curva sua cabeça. Senhor, confiamos em Ti para aprendermos em termos bíblicos, que a Tua palavra ensina. Obrigado pela palavra, obrigado pelos ensinos nela contidos. Pedimos que nesta manhã o Senhor nos fale, nos ensine sobre o ofício da maternidade. Que o Senhor fale com minhas irmãs, que já são mães, talvez aquelas que serão, aquelas também que oram para que sejam. Que o Senhor nos oriente nisso tudo. Que o Senhor fale com os filhos, a fim de entenderem também o papel de suas mães no lar. Que o Senhor fale com maridos, a fim de que entendam o importante ofício de sua esposa. E que o Senhor traga valiosos ensinamentos. Que o Senhor possa mudar mentalidades, mudar disposições, mudar prioridades, a fim de que teu nome seja exaltado, tua palavra seja obedecida, no nome de Jesus. Amém. Pouco tempo antes do impeachment da presidente Dilma Rousseff, os irmãos se lembram que um grande veículo de comunicação no Brasil vinculou uma matéria sobre a esposa do vice-presidente Michel Temer. O título da matéria era, lembram? Recatada, bela e do lar. Eu li várias reportagens críticas sobre esta
posto não sobre a matéria do veículo, mas sobre a matéria dela. O que era que caracterizava aquela mulher de 32 anos? Ela gostava de usar vestidos abaixo do joelho, era uma mulher que cuidava de sua casa, seu marido, e isso soou como uma grande ofensa cultural ao nosso tempo, porque isso descaracterizava a mulher independente, que não precisa de nada, de ninguém, nem de homem, nem de marido. A feminilidade no nosso tempo foi abandonada. E o que se adotou foi o feminismo. Simone de Beauvoir, Judith Butler são duas filósofas importantes que têm ensinado essa tragédia do feminismo no nosso tempo, que tem governado a mente de muitas mulheres. No livro que escrevi sobre família, em alguns momentos eu digo que existem duas espécies de feminismo. A primeira delas é um feminismo ideológico, filosófico, intelectual, que se estuda sobre isso, sobre a história das várias ondas do feminismo, e um outro tipo de feminismo mais popular ou populista, que é um feminismo prático de muitas mulheres que não sabem nem o que é feminismo. Mas tem posturas feministas por conta de várias questões, por conta de traumas, por conta de tristezas, por conta de abusos, por conta de abandonos. Então, elas foram levadas por várias circunstâncias na sua cabeça a adotarem determinadas posturas a fim de se protegerem. Quando nós temos esses dois contextos muito complexos, tanto o intelectual como o prático, só nos resta um caminho: olharmos para as Escrituras e observarmos o que a Sagrada Escritura diz. E o que ela diz especificamente nesse capítulo que é tão importante a respeito da mulher, a respeito de seu ofício como mãe, como esposa, como dona de casa, também com uma série de outras tarefas. Esse capítulo, essa parte do capítulo 31, considero ser o capítulo mais completo com respeito ao ofício da mulher, porque ele é muito abrangente e fala do papel da mulher em várias esferas, mas há uma esfera central em todo esse capítulo que é importante nós percebermos hoje. Aqui nós temos várias questões. Temos questões de ensino, a questão da importância doméstica, do ofício da mulher no seu lar. Temos instruções a respeito da mulher como empreendedora, como uma mulher que contribui para que a renda da família cresça. Temos aqui questões relacionadas também ao cuidado, a cuidados mais específicos da casa, mais detalhados da casa. Questões em relação à estética, inclusive a estética da própria mulher, do seu marido e dos seus filhos. Quando nós tratamos sobre este assunto, e eu preciso já dizer isso em termos de introdução, talvez ele seja incômodo para muitas mulheres, inclusive mulheres cristãs, porque experiências amargas podem ter moldado e definido o que você entende que é ser uma mulher. E você nunca, talvez, se preocupou em averiguar e buscar e viver no que a Escritura diz sobre o que é ser uma mulher crente, uma mulher cristã. Uma mulher cristã não é caracterizada por ser hipersensível. Quando a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil, ela não está dizendo que a mulher deve ser hipersensível. Para a Escritura, a mulher cristã é uma mulher forte, mas que não perde suas características femininas, não perde sua característica piedosa. Então, para muitas mulheres, mesmo dentro da igreja, talvez algumas nunca tenham ouvido absolutamente nada sobre o que é ser mulher e acham que talvez algumas falas ouvidas de forma muito solta, sem análise do texto bíblico, seja apenas algum tipo de fala machista em relação às mulheres. Obviamente, eu reconheço que dentro da igreja nós temos muitos homens machistas, que nem entendem o que é ser um homem bíblico, nem entendem o que é ser uma mulher bíblica. Ele só entende o que é ser brabo.
e dar a tapa na mesa, dizer que é ele que manda e a Bíblia diz assim e pronto, e acabou. Não é bem isso, ser um homem bíblico. O machismo é uma ofensa ao ensino bíblico do que é ser homem, como o feminismo também é uma ofensa bíblica, é uma ofensa ao que a Bíblia diz sobre o que é ser mulher. Então vamos averiguar o que o texto sagrado diz. Primeiramente, irmãos, devemos considerar, e eu falei um pouco disso domingo passado no Sermão da Noite, que esse texto está numa estrutura literária muito interessante, muito desenvolvida pelos hebreus, que é o quiasmo. O quiasmo é uma estrutura que vai de ponta a ponta, levando o leitor a um entendimento central. Então, nós pegamos o versículo que está na ponta de cima, na ponta de baixo, e nós vamos comparando esses ensinos até um eixo central no texto bíblico. Então, quando nós lemos, por exemplo, o verso 10 ao lado do verso 31, observe: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Verso 31. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Veja que o verso 10 diz que ela é virtuosa e valorosa. No verso 31, diz que ela é valorosa. As suas obras o louvarão. No verso 11, nós lemos: o coração dela, o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. No verso 30, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Observe que a partir do verso 11, ao lado, em paralelo com o verso 30, nós podemos observar que a mulher temente a Deus tem o seu marido inclinado para ela. A mulher que teme a Deus tem o seu marido inclinado para ela. Então, entender o que é temer a Deus não tem a ver com confrontar o marido. Não tem a ver com ser inimiga do marido. Há muitas mulheres imprudentes e crentes que destroem o marido. Destroem o entendimento que ele deve ter sobre o que é ser homem, sobre o que é ser um marido bíblico. Elas não contribuem para que ele desenvolva o seu ofício. Em outro lugar, o texto de Provérbios vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as próprias mãos. Ela derruba a sua casa com as próprias mãos e ela pode fazer isso inicialmente com o seu marido. Veja o verso 12. Ela lhe faz bem e não mal. Observe o contexto no verso 11. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Verso 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Veja o verso 29. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Essa mulher tem um coração piedoso e não faz mal ao seu marido. Ela é uma bênção na vida dele. Agora não é uma bênção porque ela julga ser uma bênção. Porque há muitas mulheres que julgam ser uma bênção para o seu marido, mas na verdade estão completamente enganadas sobre o que estão fazendo, como estão vivendo e como o seu marido as enxerga. Esse marido enxerga a sua esposa como ela realmente está vivendo, como uma mulher sábia que teme ao Senhor e que tem virtudes cristãs. Observe o verso 13. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Veja o verso 28. Levantam-se os seus filhos e chamam ditosa. Seu marido a louva. Quando seus filhos levantam, ela já está trabalhando. Deixa eu pontuar algumas coisas aqui. Eu não vou fazer análise no quiasmo todo, os irmãos podem ir fazendo essas comparações na leitura em casa, mas deixa eu fazer uma consideração aqui. É comum hoje ouvirmos muitas mulheres abandonando o ofício do lar, dizendo que não gostam, que odeiam. Elas querem um mercado de trabalho, elas querem estudar, elas querem se formar,
elas querem sucesso, elas querem carreira, elas querem dinheiro, elas querem independência, elas querem segurança financeira. Quando nós pensamos em todos esses aspectos, olhando para Provérbios 31, nós podemos afirmar com toda certeza: não é pecado a mulher trabalhar. Não é errado ela ter os seus ganhos financeiros, à luz de Provérbios. Mas a prioridade da mulher cristã, especificamente a que é casada, é o lar. Esta é a prioridade que a Escritura determina. Qual é a grande chamada das Escrituras? O coração da mulher cristã deve aprender a amar o que Deus disse para ela amar. Não o que ela escolheu amar. Muitas escolheram amar o nosso tempo, a nossa cultura, o que o nosso tempo oferece, como ele determina todas as coisas. Enquanto a Escritura diz que o coração da mulher cristã deve estar no lar, deve estar na família, em primeiro lugar. Mas vamos observando. O verso 11 nos diz: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ou seja, esta mulher não trará prejuízos ao seu marido. Ela trará ganho em vários termos, emocionais, familiares, financeiros, vários termos. Ela não será um empecilho para ele. Ela não será uma trava para que esse homem avance. Ela é um lucro para ele. Por isso, em outro lugar, Provérbios vai dizer que aquele que achou uma esposa, achou, lembram disso? Achou o quê? Um bem, um tesouro. Ela é uma mulher valiosa para o seu marido. Ele não consegue pensar em viver sem aquela mulher ao seu lado. É impossível para ele pensar isso. Você, minha irmã, está enquadrada nisso? Você tem o coração do seu marido confiante em você? Veja o verso 12. Não se aperrei não, que no dia dos pais eu pego os homens, viu? No verso 12, o texto diz: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Isso não se refere apenas a viver elogiando o marido, né? Eu sei que tem mulher que gosta de viver elogiando o marido. Teve uma que me perguntou uma vez: pastor, você não acha que meu marido é o mais lindo do mundo? Eu disse: não. Tem cabimento perguntar uma coisa dessa. Ela falou: mas eu acho. Eu digo: mas você tem que achar. Eu não. Ela disse: o senhor está com inveja? Eu digo: eu? Ela lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. Verso 13. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as suas mãos. De bom grado trabalha com as suas mãos. Eu sei que este é um texto bem pesado. Quando eu estava escrevi o capítulo do livro que eu trato sobre esse texto, né, eu analiso esse capítulo, eu pedi para uma irmã ler. E esta irmã disse assim a mim: eu não queria ter lido esse capítulo, porque eu acho impossível ser a mulher de Provérbios 31. Mas o padrão bíblico é alto. Se a gente chegar a 50%, é um lucro enorme. É o que a Escritura diz. Mas nós precisamos ter um modelo, precisamos ter um caminho, precisamos ter um lugar aonde ir. Eu preciso chegar ali. E é aqui o ponto em que nós devemos considerar, quando o texto diz que ela busca lã e linho de bom grado, trabalha com as suas mãos, ela ama o trabalho. Em outro lugar mais à frente, o autor do capítulo 31 de Provérbios vai dizer que esta mulher não é preguiçosa. Há mulheres que destroem o marido por causa da sua preguiça. Elas querem que o dinheiro entre.
Elas querem passear, elas querem roupa. Elas querem jantar fora. Elas querem comprar roupas caríssimas para as crianças. Elas querem joias. Elas querem tudo. Tudo. Ele que se vire. Quem mandou ter esposa? Esposa é caro. Esposa é luxo. Te vira, varão. Dá teus pulos aí. Elas exigem a alma do rapaz. O que elas puderem sugar, tirar, né? Até... Coitado desse homem. Elas vão fazer. Mas o que é que o texto diz? É que essa mulher, a postura dela, a forma que ela vive, produz no marido a necessidade dele se sacrificar por ela. Não só como obediência a um mandamento. A Bíblia manda isso, né? No Novo Testamento, o marido se sacrificar pela esposa. Mas ele tem uma necessidade de se sacrificar por ela, pelo que ela é e representa dentro do lar. Veja o versículo de número 14. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão, e ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e tarefa às suas servas. Isso aqui não necessariamente quer dizer que a mulher tem que acordar de madrugada, não é isso, né? Mas esse texto está falando da disposição dela. Da disposição. Esse texto está dizendo que ela sabe do seu ofício, conhece suas tarefas e leva isso a sério. Sabe por quê? Sabe por quê, minha irmã? Sabe por que você que é mãe, que é dona de casa, sabe por quê? Você deve atentar para isso aqui. Porque cuidar da sua casa, do seu marido, dos seus filhos, glorifica a Deus. Não cuidar deles, nem da sua casa, desonra a Deus. É pecado. É pecaminoso. Veja o versículo 16. Ou melhor, deixa eu tocar aqui ainda no versículo 15, né? Ela dá tarefa às suas servas. Então, essa mulher tinha servas. Já ajuda, né? Aí uma vez me disse numa palestra, mas ela tinha empregada, pastor. Eu digo, sim, mas veja a hora que ela levantava, serva de Deus. Não veja só um lado, não. Veja o outro. Que heresia é essa? E se não tem serva, pastor? Aí, minha irmã, segura a bênção e vai. Pede graça a Deus e vai. Reverendo Augusto Nicodemos, se não me engano foi ele. Ele disse que foi assistir uma conferência, me parece que foi em Londres, com John Stott. Antes de Dr. Stott morrer, ele estava falando sobre pregação. E ele disse que um sermão bem produzido deveria ter pelo menos 24 horas de estudo que o antecedesse. E aí o pastor Augusto disse, misericórdia, no Brasil um pastor prega 4, 5, 6 vezes, 3 por semana. E como é que vai fazer? Aí perguntou ele, ô pastor, você prega quantas vezes por semana? João Stott disse, uma. No domingo. Costume das igrejas, né? Na Inglaterra, na Europa, só tem um culto na semana e no domingo, geralmente de manhã. Aí o pastor Augusto disse, e a gente que prega um bocado de vezes lá no Brasil? Várias vezes na semana, como é que a gente faz? Se você passa 24 horas estudando para pregar um sermão. Ele fez, e os outros? Você pede perdão a Deus. Pede perdão. Tudo que Deus entregou nas nossas mãos deve ser feito de forma excelente. Eu sei que em dados momentos nós não vamos conseguir, mas nós não podemos nos acomodar. Não podemos nos acomodar. Veja o versículo de número 16. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com rendas do seu trabalho. Você que essa mulher é empreendedora, né? Ela é uma mulher inteligentíssima que sabe avaliar o valor das coisas, inclusive de uma terra. Ela desenvolve ideias de empreendimento para aumentar a renda de sua família. Uma mulher sábia que contribui com seu marido.
que contribui com a sua casa. Não é uma mulher que torra. Eu sei que tem homem que torra também, né? Mas esta mulher contribui com o enriquecimento da casa. Vou fazer as aplicações no final. Mas veja o verso 17. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe, verso 18, que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. A ideia aqui é o trabalho com a lã, né? Verso 20, abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Observe que essa mulher é uma mulher trabalhadora, exposta, uma mulher virtuosa, uma mulher cheia do Espírito Santo. Uma mulher cheia do Espírito Santo. Porque uma mulher realmente cheia do Espírito Santo é uma mulher que cuida bem de sua casa, seu marido e seus filhos. Eu não acredito numa mulher cheia do Espírito Santo que é uma bênção na igreja e é uma desgraça em casa. Eu não acredito nisso. Não tem como acreditar nisso. Não, na igreja é uma bênção. Prega, canta, louva, sapateia, bate o escanteio, corre e faz o gol de cabeça. É uma bênção na igreja, uma bênção. Mas em casa, desastre total. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Tem condição da mulher dessa ser cheia do Espírito Santo? Porque ela está negligenciando o centro da sua missão. O centro de sua missão. Uma vez eu fui falar sobre família numa igreja, me perguntaram, pastor, qual é o ministério de sua esposa? Eu disse, o principal é cuidar de mim e dos meus filhos da minha casa. Esse é o principal ministério dela. Se Deus confiar a outros, e tem confiado, é uma bênção. Mas o centro é esse. Esse é o centro. Observe, verso de número 19, ou melhor, 20. Abre mão ao aflito. Essa mulher é generosa. Generosa. Isso quer dizer, preste atenção, viu? Isso quer dizer que todo o seu envolvimento no trabalho, toda a sua força empregada, toda a sua inteligência para aumentar os ganhos da família, não são senhores do seu coração. Ela é generosa. Não, isso aqui é meu, estou ganhando, é meu, é meu, é meu, é meu. Você lembra de Lady Kate? Lembra? Lembra? Isso aqui eu comprei, isso aqui eu comprei, isso aqui eu comprei, tudo isso aqui é meu. Só me falta o glamour, lembra disso? Essa mulher, ao contrário disso, o seu coração é generoso. Ela gosta de cuidar das pessoas. Esse é o principal atributo da maternidade. O cuidado com os outros. Como uma mulher que não tem essa inclinação do cuidado pode ser mãe? Na verdade, é bem instintivo isso numa mãe, né? Ela cuida. Pelo menos deve ser. O verso de número 21 nos diz, no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Além de preparar roupa para o povo, ainda tem um detalhe da cor, né? Ela cuida direitinho da turma. Serva de Deus, cuide da roupa do seu marido e dos seus filhos. Em nome de Jesus. Não deixe ele vir desmantelado para a igreja, nem ir trabalhar. Não deixe. Às vezes eu vou sair para trabalhar alguma coisa. A minha esposa fala, tu vai para onde com essa roupa? Eu disse, mas não, vão dizer que tu não tem esposa, rapaz, tira essa roupa. Ou quando ela discorda de alguma roupa, ela diz assim, essa camisa é horrível. Eu digo, mas não foi você que mandou eu comprar essa camisa. Mas ela é horrível. Ou ela bota lá para baixo, assim, né? Lá para baixo. Para eu trocar. Aí eu já entendo o código, eu digo, tá bom, vou botar outra roupa. Não adianta, eu vou perder essa batalha, então é melhor obedecer do que sacrificar. Mas esse é o papel da esposa. Cuide do seu marido, cuide dos seus filhos, observe essa criatura. Amém, irmãs? Amém, irmãs? Observe. Observe.
Agora eu sei que tem mulher que é meio desligada, né? Vem para a igreja com uma sandália de um pé, outro. Eu já vi acontecer isso. Ele nem tá nem aí, marido vai, né? Camisa verde limão, calça marrom e tal, é feio, mas ela nem percebe. Ele foi, né, e tal. Chega na igreja, meu Deus, coitado, né? Preste atenção, irmão. Dá uma olhada no Google assim, tal, combinações, moda, tom sobre tom e tal. Você vai pegar umas ideias lá e vai ajudar o seu varão aí a se vestir melhor. Seus filhos também. Cuide disso, pertence a você, pertence ao seu ofício. E é uma grande bênção para a família e Deus é glorificado. O marido, escute sua esposa. Agora é bom porque eu fico vendo as esposas tudo olhando para o marido daqui da frente. E as que não olham fica catucando assim embaixo. Tá vendo aí, ó? Se fosse aqui, fosse uma igreja pentecostal, as irmãs já estavam, oh, aleluia. Manda mais, Senhor. Fala, Deus, com o teu povo. Veja o verso 22. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Então, observe que não é o fato dessa mulher ter servas, no verso 15, que faz com que ela seja uma socialite. Ela trabalha em casa. Ela cuida das coisas. Ela é criativa. Ela aprende. É uma mulher empreendedora que sabe comprar e vender uma propriedade e sabe investir numa vinha, mas sabe fazer coberta. Sabe fazer roupa para os seus filhos, para o seu marido. Eu sei que não é muito comum hoje a gente negócio de fazer roupa, né? Embora a gente esteja numa região, não necessariamente também a mulher deve ser obrigada a aprender a costurar, não é isso. Mas ela se preocupa com esses detalhes da vida comum. A vida comum vivida pela orientação do Evangelho é pura graça, irmãos, para a família. Pura graça de Deus. Cantamos isso, né, mais cedo. Pura graça de Deus. Uma roupa cheirosa, bem lavada, passada, guardada. Uma casa limpa. Cheiro da comida no fogo. Cheiro do café sendo coado. Isso é uma maravilha, irmãos, dada por Deus ao povo. E se nós olhamos para essas coisas com os olhos da graça, nós vamos desfrutar graça de Deus em toda a vida comum do nosso lar. Porque tudo isso é uma grande bênção para nós. E Deus confiou isso às esposas e às mães. Está em suas mãos. Eu vou indicar um outro livro que veio na minha cabeça agora e eu não trouxe, mas eu vou indicar esse livro às irmãs. A Família Cristã, de Edith Schaeffer. Leia esse livro. Se você não quiser me ler mais nenhum livro na vida, fora a Bíblia, leia esse livro. A Família Cristã. Aquela irmã ensina até como Deus pode ser glorificado na arrumação e decoração de uma casa. Porque a casa deve lembrar o lugar mais importante que um cristão quer chegar, o céu. Terrível coisa é uma casa cheia de perturbação, a gente sabe disso. Não é? Perturbação em todos os níveis. Veja o versículo de número 23. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Então, aqui há um contraponto, né? Um contrapeso, melhor dizendo. Essa mulher, essa heroína aqui, essa mulher maravilha do capítulo 31 de Provérbios, ela não tem um marido, desculpa a expressão, mas eu vou usar a expressão, porque é nordestina a expressão, né? Não é ofensiva. Ela não tem um marido mamão. Este homem é respeitadíssimo. É um homem sério, crente. E essa família vive debaixo do temor do Senhor. Algumas aplicações. Minha irmã, antes de observar todos os defeitos do seu marido e apontá-los, olhe para esse espelho. Observe quem é você à luz das Escrituras. Observe que você está pecando em relação ao que é uma mulher temente a Deus em Provérbios 31. Mude pela condução das Escrituras. Quem dirige você não é uma blogueira,
não é uma escritora, não é uma atriz, não é uma cantora. Quem dirige você na forma como você deve viver é a palavra de Deus apenas. E ela lhe ensina tudo o que você precisa saber sobre feminilidade. Tudo. Tudo. Ela lhe ensina como você deve cuidar da sua casa, como você deve cuidar dos seus, como você deve desempenhar a sua função na maternidade, porque tudo isso aqui envolve maternidade. Maternidade não é só botar no colo e dar um cheirinho. Maternidade não é isso. Há alguns anos, esse alvoroço que o nosso país experimentou em termos políticos, eu me lembro de uma deputada que se denominava conservadora, que disse que estava lutando pelas famílias do Brasil, porque ela tinha uma postura política conservadora. Em uma entrevista, ela disse que se emocionou porque reencontrou seu filho de mais ou menos 12 ou 13 anos, depois de um ano, porque ela não pôde ir em casa, porque estava em Brasília. Eu digo, essa que está lutando bem pelas famílias do Brasil. Ela salva dos outros, destrói a dela. Maternidade não é só você desejar ter mais dinheiro para dar mais coisas aos seus filhos. Você pode ganhar muito dinheiro. Você pode ganhar muito prestígio. Você pode ter muito sucesso na sua carreira, seja ela empresarial, seja ela em qualquer outra carreira, e você perder drasticamente seus filhos. Perdê-los. Mais importante do que nós podemos dar aos nossos filhos, somos nós mesmos. Se nós estamos nos dando a eles, se nós estamos ali, se nós fazemos parte da vida deles. Esta mulher, apesar de atarefada, era uma mulher presente na vida da família. Aí deixa eu trazer uma palavra realista à vida das minhas irmãs que são mães, esposas, né? Você não deixará de ser atarefada. Perca as esperanças. Vamos botar o pé no chão? Vida real? Ah, meu Deus, eu só queria. Não, irmã, não. Não vai. Não vai ser assim. Você sempre estará atarefada. A não ser que você abandone tudo, né? A não ser que você abandone tudo. Eu só queria ganhar na Mega Sena. Não, irmão, você não vai ganhar na Mega Sena. Jesus não vai deixar você ganhar na Mega Sena. Você não vai. Não vai deixar de ter tarefas. Vai melhorar, né? Assim, a dinâmica, a organização. As crianças crescem, aí você consegue pelo menos dormir mais 1 hora ou 2, né? Mas você sempre terá tarefas. E você deve, então, aprender uma coisa. Eu vou dizer aqui a vocês, através de um exemplo meu, da minha vida. Eu fiz mestrado em Recife, meu mestrado de teologia, de um seminário dos Estados Unidos que tinha um polo em Recife. E eu participei da primeira turma do mestrado. E os estudos foram maravilhosos. A turma era de altíssimo nível, os alunos eram de altíssimo nível, os professores também de altíssimo nível, e fiz o curso, e quando terminei as disciplinas, o Senhor me tira de Recife e me traz para o Agreste. E eu chego no Agreste com uma dinâmica pastoral completamente diferente, numa igreja completamente diferente, e passei 1 ano sem conseguir escrever minha dissertação de mestrado. Conversei com o meu orientador, que era e ainda é o coordenador de toda a América Latina, e ele disse, fique em paz, pastor, quando você conseguir, você faz o trabalho. O Senhor deu graça, eu consegui fazer o trabalho, entendi que terminei todas as etapas, e então eu entrego o meu trabalho ao meu orientador feliz da vida, com 500 quilos fora das costas. Louvado seja Deus, terminei. E aí, depois de uma semana, ele me liga e diz assim, pastor, você fez as provas do mestrado? Eu disse, eu não fiz prova nenhuma, não. Você fez o quê? Eu fiz todos os trabalhos, mas prova não teve prova não, pastor. Ele disse, o reitor dos Estados Unidos disse que você só conclui o curso se fizer as provas. Eu disse, são quantas provas?
Ele disse 20. E aí ele caminhou o e-mail para mim. Eu passei 1 hora olhando para o e-mail, assim, no computador. Era uma mistura de raiva, angústia, tristeza, desespero. Eu disse, eu vou... Aí Kelly olhou para mim e disse, tu vai fazer o quê? Eu disse, eu tenho 2 caminhos apenas. Ou eu cedo a minha raiva, e eu digo, não quero saber disso mais não. Não vou fazer. E deixo o orgulho do meu coração guiar a minha ação. Ou eu faço. Aí Kelly olhou para mim e disse assim, 20 provas. Eu disse, 20 provas. E aí eu orei e aprendi uma lição que eu quero falar sobre isso agora. Adversidades, dificuldades virão à nossa vida, inevitavelmente. Muitas delas nós não temos o controle de impedir que elas venham. A grande diferença está em como eu vou encarar isso. Com que perspectiva eu resolvo lidar com essa dificuldade. Então, quando se falou que eu tinha que fazer 20 provas, não era só fazer 20 provas. Eu tinha que estudar novamente 20 matérias. Porque já fazia muito tempo que eu tinha estudado essas matérias e tinha lido. Eu tinha que voltar todas as leituras e ler tudo. Tudo. Então, eu liguei para o meu orientador e disse, eu vou fazer as provas. Ele disse, você vai fazer? Eu disse, vou. Ele disse, meu amigo, eu não faria não. Eu digo, mas eu tenho que fazer. Ele disse, você quer fazer como? Eu disse, você manda um a cada 4 dias para mim. Ele disse, você está doido, hein? Eu disse, é o único jeito. Vai no tranco. Eu tenho que aproveitar que eu estou descendo a ladeira. Então, se eu já estou descendo a ladeira, não dá para parar. Tem que ir de uma vez. Eu descanso quando morrer. Quando eu morrer, eu descanso para sempre. E o Senhor foi me dando gosto em fazer o que eu precisava fazer, mesmo que anteriormente eu tivesse sido contrariado. O Senhor foi me dando prazer em todas aquelas leituras. E aquilo foi se tornando bom e prazeroso. A cada prova que vinha, era de fato uma sensação de que Deus estava me testando e me dizendo: você precisa aprender a viver o que eu coloquei nas suas mãos. Ainda que você não goste, ainda que seja desconfortável, ainda que seja incômodo, se eu coloquei nas suas mãos, você deve fazer da melhor maneira possível. Então, minha irmã, não adianta ficar reclamando. Glorifique ao Senhor e faça o que tem que fazer. Eu sei que tem aquelas reclamaçõezinhas assim de praxe, né? Vocês bagunçam demais, né? Tá. Toda mulher reclama, né? Povo bagunceiro. Aí quando acaba de, mas você não bagunça? Diz, mas eu arrumo, você não. Aí desarma todo mundo, né? Da casa. Isso é verdade. Isso aí agora é uma verdade absoluta. Eu não tenho como refutar essa questão. Minha irmã, abrace o que Deus confiou a você. Abrace a maternidade. Abrace sua família. Abrace o cuidado das coisas que Deus confiou para que você cuide. Não abandone o ofício. Não abandone o ofício. Mas há muitas mulheres fazendo isso. Muitas mulheres fazendo isso. Imagine como é terrível. Como é terrível. Uma pessoa chegar para você e dizer assim, eu estou abandonando você. Eu vou embora. Eu não quero saber de nada. É terrível. Mas há muitos casamentos que têm sofrido abandonos e eles continuam vivendo juntos, porque eles abandonaram seus ofícios. A mulher abandonou o ofício, o homem abandonou o ofício, o orgulho não deixa que os dois enxerguem seus pecados, ou um dos dois enxergue seus pecados e resgate o que Deus confiou. Se você é uma mulher crente, você é? Amém? Irmãos? Então arrependa-se de não cuidar devidamente de sua casa, de seus filhos, sua família. Peça misericórdia a Deus e Ele vai lhe dar. Peça que o Espírito Santo lhe encha para ser uma mãe cheia do Espírito Santo dentro de casa. Cheia do Espírito Santo.
Sarah Edwards foi a esposa de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards e Sarah, dona Sarah também, tiveram 11 filhos. 11. Edwards era um homem ocupadíssimo. A igreja, os estudos, a escrita. Era um pai dedicado, mas ele tinha atribuições pastorais. E Sara educou os 11 sozinha, praticamente, né? Os meninos passavam a maior parte do tempo com a mãe. Dos descendentes de Edwards saíram presidentes, prefeitos, cientistas, filósofos, escritores reconhecidos nos Estados Unidos. Mais de 300 descendentes importantes nos Estados Unidos da América, por causa do trabalho de Sara. Por causa da maternidade de Sara. Minha irmã, o seu trabalho na maternidade é importantíssimo. Importantíssimo. Veja o versículo de número 24. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Eita, bronca grande, né? Uma mãe sem preocupação, hein? Por isso que o padrão é muito alto, né? Esta mulher confia no Senhor. Por isso que o texto diz que a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. A ideia aqui de não ter preocupações é não ser governada pelas preocupações. Presta atenção. O seu muito trabalho, a sua muita dedicação, não é por uma motivação ansiosa de insegurança a respeito do futuro. Entenda isso, minha irmã. O empenho dessa mulher não é por uma motivação ansiosa. Há muitas pessoas que trabalham muito por uma motivação ansiosa, porque elas têm muita preocupação do que será no futuro. Esta mulher não tinha, ela confiava em Deus. Mas as suas muitas tarefas, o seu muito empenho, o seu muito fervor em cumprir o que ela cumpre, era por causa de Deus. Ela temia o Senhor. E ela sabia que o Senhor cuidaria dela. E é o Senhor que vai abrindo todas as portas aqui. De um terreno comprado e vendido, de uma roupa que ela faz e vende. Essa mulher era uma mulher grandemente inteligente. Agora eu quero tocar em outro ponto que eu não posso deixar passar. É possível que uma mulher seja mais inteligente que seu marido. É possível. Disseram que é provável. Eu não vou dizer quem foi que disse. E eu não estou dizendo isso para ofender os homens, nem para enaltecer as mulheres. Mas vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. É possível que mulheres sejam mais inteligentes que seu marido, que ela tenha uma visão mais certeira das coisas do que seu marido. Lembre-se do exemplo de Abigail. De um marido tolo, tosco, bruto, burro, feito Nabal. Aquela era uma mulher prudente, que se empenhou para salvar a vida daquele tolo. E quando ele morreu, Davi não deixou passar, que ele não era besta, né, também. Ele disse, ele não aproveitou, nem eu vou aproveitar. Mas isso, minha irmã, essa sua capacidade de discernir as coisas, diz que mulher tem uma visão de 360 graus, né? É a mosca. É a mosca, né, que vê 360 graus. Tem uma percepção de tudo ao seu redor, tem eu não vou dizer negócio de pressentimento, não, que esse negócio meio estranho. Mas ela tem percepções muito sensíveis das coisas. Então, eu primeiro falo às irmãs, depois eu falo aos homens, né, quanto a essa questão. Mesmo assim, minha irmã, com mais inteligência, ou talvez ganhando mais, talvez com um salário maior do que o seu marido, talvez com a formação melhor do que o seu marido, talvez com mais estudos do que o seu marido, ele é o seu marido. Ele é o seu marido. Ele é o seu líder. E você deve honrá-lo. Deve honrá-lo e deve cuidar dele.
E se ele for teimoso, pastor, ele vai dar conta a Deus. Aí você pode dizer isso a ele. Eu acho que deve ser assim. Você quer fazer diferente? Ok. Se der errado, é você e Deus, viu, varão? Se der errado, é você e Deus. Aí depois eu não vou tirar o direito seu, né, de dizer eu disse. Eu disse. Você nunca me ouve. As mulheres maximizam muito, né? Você nunca me ouve. Nunca, nunca, nunca. Essa é uma ferramenta retórica poderosa para constranger uma criatura do sexo masculino, né? Um pobre homem. Esposa, mãe, honre seu marido, respeite. Agora, maridos, escute a sua esposa. Deixe de ser orgulhoso. Deixe de ser orgulhoso. Não, ela tá certa, mas eu não vou fazer não, só para não parecer que eu não mando. Tem homem que é assim, né? Nem pedir desculpa eu vou. Ela vai me provar, mas não vou pedir desculpa. Se eu pedir desculpa, é a forca. É a forca. Ela vai usar isso 300 anos depois. Se lembra daquele dia que eu falei e você não fez, né? As irmãs não fazem isso. Eu sei que não fazem. Isso é maldade dos homens. Elas não fazem isso. Elas não ficam lembrando das coisas que a gente fez de errado. Ouça sua esposa. Ore. Considere. Deus colocou ela como uma auxiliadora. E graças a Deus que muitas vezes a fala dela se opõe à sua ideia. Graças a Deus, viu? Porque se eu fosse fazer tudo que eu pensei e minha esposa disse, faça não. Não vai dar errado, não. Vai dar errado isso aí, vai dar certo, não. Misericórdia. Se minha mãe disser faça não, e minha esposa disser faça não, eu digo, eu acho que isso aí não vai. Não vai não. Mas eu começo a argumentar. Você que sabe. Escute sua esposa. Porque ela pode ser e deve ser um instrumento de Deus para o seu bem. Filhos agora. Escute sua mãe. Agora, mãe, menos estresse. Amém, bênção? Amém, bênção? Menos estresse. Bora falar mais baixo? Bora falar mais baixo, abençoada? Bora perguntar as coisas antes de afirmar? Bora perguntar. Você fez? Não fui eu. Não foi eu. Menos estresse, irmã. Oração, joelho no chão, face no pó. Né? Filhos, obedeçam suas mães. Honrem-as, amem-as. Hoje é o dia de você dizer a ela Feliz Dia das Mães, mas que não seja só a lembrança desse dia, um presentinho, um almoço, coisa dessa natureza. Eu sei que tem muitas mães aqui, coitada. Hoje é Dia das Mães, ela mesmo foi o almoço dela, para ela comer em casa. Né? Mas Deus te abençoe, serva. Ele vai te retribuir quanto a isso. Né? Eu sei também que ela se precaver, né? Se os filhos disserem, deixa que eu faça o almoço. Não, misericórdia, deixa que eu faço. E aí a gente come. Faz de conta que tu fez. Faz de conta que tu fez. Né? Honre sua mãe. Deixa eu ir para o final aqui. Aí no final o caldo vai engrossando ainda mais. Versículo 26. Fala com sabedoria. Agora, você pega o seu nomezinho, irmã. Pega o seu nomezinho e bota aqui no versículo 26, antes da palavra fala. Fulana fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. É assim? Esse riso é de quê? De nervoso, é? Fulana fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Verso 27. Fulana atende ao bom andamento da casa e não come o pão da preguiça. Verso 28. Seus filhos se levantam e chamam fulana de ditosa. Seu marido a louva, dizendo,
Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Você teria coragem de perguntar ao seu marido: eu sou virtuosa, meu filho? Você teria coragem? Agora, se ele tiver juízo, ele vai dizer: é. Você é? Bênção de Deus. Ele está doido de dizer o contrário. Ele está doido. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Perdoa, Senhor, meus pecados. Mas isso aqui tem que se tornar uma realidade. Esse deve ser o seu alvo, meu irmão. Você deve buscar isso, né? Verso 29, verso 30. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E eu quero terminar aqui com o versículo 30. Porque eu já falei do fruto das mãos dessa mulher, né, em todo o resto. Nós vivemos numa época, dentre tantas características, temos a característica da estética. E há muitas mulheres, a natureza da mulher é uma natureza que ela busca se valorizar em termos de se arrumar, né? Isso é natural da mulher, né? O homem, para saber se ele está pronto para sair, ele passa a mão no cabelo, olha no espelho, dá um sorriso para ver se tem uma casca de feijão, ele diz tudo certo. Né? Geralmente o homem é assim, né? Tudo certo. Se ele não tiver cabelo, né? Veio de junho, aí ele passa a mão na barba, assim, tudo certo. Ou tem um perfumezinho aqui, acabou-se. Mas a mulher, não, né? Ela olha no espelho, ela diz que aquele cabelo não está dando certo mais. Não é? Ela vê aquela roupa, diz, meu Deus, eu estou com roupa velha. Faz 2 meses que ela comprou uma blusa. Então isso é característica da mulher, ok, não tem problema com isso. Não há problema na mulher gostar de se arrumar. Na verdade, isso é uma bênção, né? Agora, as mulheres cristãs devem ter cuidados. Cuidados com respeito à modéstia. A ânsia do culto ao corpo da nossa geração, a ânsia do reconhecimento dos outros em relação a nós, não é? Não deve ser uma característica dos cristãos. Isso é uma característica do mundo. Mães são exemplos para suas filhas do que elas devem ser quando forem esposas e mães. Exemplos bons ou ruins. Mães devem ser exemplos para os seus filhos, meninos, que tipo de esposa ele deve escolher para ele. Minha irmã, você pode dizer, eu quero que meu filho tenha uma esposa igual a mim. Pelo menos eu me esforço para que seja uma boa mãe. E ele diga, o meu padrão é uma mulher parecida com minha mãe. Não fisicamente, né? Mas as características. Há muitas mães que ficam estressadas. Preste atenção. Há muitas mães que ficam estressadas porque os filhos se casam com mulheres estressadas. Que coisa, né? Que o Senhor ajude, minhas irmãs. Feliz Dia das Mães. E que a maternidade de vocês seja honrada para a glória do nome do Senhor. Para que eu não termine aqui, deixe o coração de vocês pesado com tudo que eu falei, né? O Senhor conhece os vossos esforços. Conhece o desejo do coração de vocês. Sabe que vocês oram pedindo graça a Deus para crescer, melhorar. Deus escuta as orações e atende. A graça para ser uma esposa e uma mãe melhor vem do Senhor. Confiem nisso. A força para dar conta de tudo no mundo que está sobre os seus ombros vem do Senhor. O trabalho de uma mãe é igual ao mito de Sísifo. Já ouviu falar no mito de Sísifo? Que ele leva rolando uma pedra até a montanha, depois ele desce e a pedra desce atrás, ele vai subindo de novo para sempre, empurrando a pedra.
Até o Senhor voltar, serva de Deus, você será mãe. Claro que eles vão crescer, eles vão embora, eles vão dar outros trabalhos, né? Não mais o da infância, vão dar outros trabalhos. Mas pelo menos dá para eles pagar o almoço no Dia das Mães, né? Quando eles crescerem. Pelo menos se eles financiam. Faz isso, faz alguma coisa na tua vida, paga um almoço para mim no Dia das Mães, pelo menos. Seja forte, seja cheia de graça na sua casa. Que o seu marido, quando chegar em casa, seus filhos chegarem em casa, percebam que ali há um guardiã do lar. Isso está confiado a você. Que você seja uma bênção para os seus filhos e para seu marido. Sendo uma bênção para eles, o Senhor te retribuirá. Se você tem um marido ímpio, que não teme ao Senhor, que é terrível, seja fiel ao Senhor, seja uma boa esposa. Se seus filhos estão desviados, ame os seus filhos profundamente. Exorte-os, ensine a palavra a eles. Seja fiel ao Senhor. Porque Deus é a principal pessoa que deve ser pensada no exercício da sua maternidade. Você deve fazer tudo o que a Escritura diz como mãe, porque Deus disse e Ele se agradará disso. Como os outros vão reagir, isso não depende de você. Mas você deve fazer o que Deus disse. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém? Amém. Vamos orar? Eu quero orar pelas mães, pedindo graça de Deus sobre a vida de vocês. E depois da oração, a gente vai ter uma homenagem, né? Para as mães. Então, já começa a chorar aí. Pega logo o lenço aí. Ou a camisa do marido, a manga do marido aí de lado. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te louvamos nessa manhã. Te louvamos pela vida das mães de nossa igreja. Obrigado pela vida delas, Senhor. Elas são preciosas demais para os seus filhos, para a nossa comunidade. O Senhor conhece seus corações, seus pecados, suas impaciências, suas angústias, suas dores, suas batalhas contra o pecado do seu coração, contra o orgulho, contra a tristeza, contra mágoas talvez. Ajude, Senhor, minhas irmãs, que a sua maternidade não seja marcada pelo amargo, mas pela doçura. Que elas sejam doces com seus filhos, amáveis, mas ao mesmo tempo firmes, fiéis ao ensino das Escrituras. Que elas sejam sábias, falando a seu tempo e calando ao seu tempo. Que elas cumpram o seu ofício com fidelidade ao Senhor, com temor ao Senhor. Que mesmo que sejam não reconhecidas, não valorizadas, não esqueçam de que o seu trabalho não é vão no Senhor, porque é feito para ti apenas, Senhor. A família é beneficiada, mas é o Senhor que é glorificado. Dá graças às minhas irmãs, Senhor, abençoa elas, as que têm filhos pequenos, que têm desgastes físicos, que precisam de fortalecimento, precisam de ajuda do alto, precisam de sabedoria. O Senhor sabe que o desgaste físico afeta as emoções. Que o Senhor as ajude, as fortaleça. Te peço pelas nossas irmãs, mães que estão grávidas de nossa igreja, que o Senhor abençoe a gestação com muitas bênçãos. E que chegue esse grande dia dessas crianças virem para nossa convivência debaixo da tua bênção, da tua graça. E que elas tenham, mais uma vez, grandiosa alegria de dar à luz a filhos. Te peço pelas mães que já têm filhos crescidos, algumas, seus filhos são um esboço da graça para elas, o cuidado que eles dispensam às suas mães, a atenção, o amor, o carinho, a lembrança. Obrigado, Senhor, por isso. Grande bênção para a vida de tuas filhas. Grande bênção. Mas eu te peço também por outras mães de nossa igreja,
que têm sofrido com filhos, que têm estado em grandes preocupações com relação ao destino da alma deles, aos seus procedimentos errados, aos seus pecados. Tu sabes o quanto elas têm padecido, mas o Senhor entregou a elas o ofício da maternidade. Ó Senhor, obrigado pela vida delas. Essas mulheres que são intercessoras, que vivem em constante oração pelos seus filhos. Verdadeiras mães cristãs nunca cessam de orar por seus filhos. E nós sabemos disso. É algo que teu Espírito coloca no coração de uma mãe. Ajuda tuas filhas, Senhor. E mesmo em situações adversas, traga alegria no seu coração. Que elas tenham nesse dia de hoje, trazendo à sua memória bons momentos, alegres momentos com seus filhos, momentos marcantes, momentos amorosos, carinhosos, momentos que marcaram sua vida, sua família. Nós te agradecemos pela vida delas, no nome santo de Jesus. Amém.